Instagram. Um bom final de semana para você. Com essas dicas, espero que seu final de semana seja quente. Um feliz dia da avó para todas as avós. 6h50 tem Cacá Barbosa com Paraíba Urgente. E agora vem chegando ela, a musa da política paraibana, Rejane Negreiros, com o primeiro plano. Boa tarde, Rejane. Bom programa para você e bom final de semana para você de casa. Até segunda. Obrigada, amiga. Esse assunto é maravilhoso, interessa a todo mundo, né? E só lembrando que o sexo na maturidade ele é super saudável também. Então, enfim, vamos se amar, todo mundo se amando. Um beijo, Vitor. Olá, pessoal, muito boa tarde. Boa tarde para você, 1h31. Primeiro plano no ar, a gente está começando, trazendo aí os destaques de hoje para você. Olha, recondução de José Maranhão à presidência do MDB. O senador não descarta aí a possibilidade de uma disputa à Prefeitura de João Pessoa. É isso mesmo, a gente fala sobre isso. Por falar em eleições, aqui no estúdio tem bate-papo com o vereador Milanês Neto, que é líder do prefeito na Câmara de Vereadores. Será que ele também vai entrar aí nessa disputa? Será que ele vai querer aí lutar pelo Executivo, pela Prefeitura de João Pessoa? Quem vai responder isso pra gente é ele. Já começa o nosso bate-papo. Olha, em Campina Grande, o prefeito Romero Rodrigues tomou uma série de medidas aí depois do afastamento, né, do secretário de Administração e da prisão da secretária de Saúde, ou melhor, de Educação, perdão. Eles que são acusados de desviar dinheiro de merenda, contratar funcionários fantasmas, fraudar licitações. E hoje, sexta-feira, tem Política com Pimenta. Primeiro plano no ar. Uma hora 32 minutos e a gente começa o primeiro plano desta sexta-feira falando da convenção do MDB. O partido reconduziu o senador José Maranhão à presidência da legenda. É o que você acompanha agora. O MDB reuniu filiados para a escolha da nova diretoria executiva e para a recondução do senador José Maranhão à presidência do partido. Para o ex-senador Roberto Paulino, a escolha foi feita por causa da imagem e da história política de José Maranhão. Maranhão tem uma história de luta dentro da gremiação. Isso vem da redemocratização do país, não é? Ajudou muito para que pudéssemos ter uma democracia plena, e ele vem contribuindo muito com a Paraíba, com o Brasil e principalmente com o nosso MDB. Apesar de reconhecer a necessidade de renovação da legenda, o deputado Ranieri Paulino disse que o momento é de se aproximar da população, admitindo que José Maranhão tem perfil para isso. Eu, particularmente, tenho o José Maranhão sempre uma referência. Agora, eu tenho defendido que nós adotemos, né, metodologias, inclusive, né, de estratégia de melhorar a nossa comunicação com a sociedade. José Maranhão deve ficar na presidência do partido até o ano de 2021. Segundo ele, a estratégia do MDB para crescer de João Pessoa e do Brasil. Obrigado, a municipalização e melhorar as atividades entre jovens e mulheres, apostando no crescimento da legenda. Hoje, o MDB tem 60 mil filiados, mas na última eleição elegeu apenas um deputado federal e um deputado estadual. O PMDB sempre teve raízes na Paraíba e no Brasil inteiro, fundamentadas numa política municipalista, porque nós entendemos que dentro do concerto da União, o setor mais importante é o setor do município. Prestes a completar 87 anos de idade, o senador não deixou de lado a hipótese de se candidatar a prefeito de João Pessoa. Quem sabe se eu sou candidato a qualquer coisa é o povo da Paraíba. Sempre agi assim. De olho em 2020, quem deu uma passadinha na convenção foi o vice-prefeito de João Pessoa, Manuel Júnior, que hoje é presidente do Solidariedade. Ele disse que deve buscar apoio da ex-legenda, o MDB, para essa disputa. Quem é do Solidariedade sempre prega e pratica a solidariedade e também espera a solidariedade. Já diz o ditado, a esperança é a última que morre, né? Enfim, agora o MDB de fato tem importantes desafios pela frente. Entre 2012, as eleições de 2012 e as eleições de 2016, a legenda perdeu mais de 20 prefeituras na capital. Conseguir aumentar essa musculatura de novo é um dos grandes desafios e aí é preciso saber dosar a experiência
com umas novas ideias e com novos projetos, levando em consideração, inclusive, as diferenças, as novidades da legislação eleitoral e a própria estrutura das eleições, que vem mudando conforme o tempo vai passando, né? Olha, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, Carlos Martins Beltrão Filho, pediu vistas no julgamento da AIGE, que é a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, contra o programa Empreender PB. Significa que ele quer analisar melhor o processo. 4 dos 7 magistrados já votaram pela manutenção dos direitos políticos de Ricardo Coutinho e da atual vice-governadora Lígia Feliciano. É o que você vê agora na reportagem do Alex Silvestre. A retomada do voto da juíza Micheline Jatobá, que na semana passada pediu vistas do processo para analisar melhor o caso, abriu a 3ª sessão da ação de investigação judicial eleitoral do Empreender Paraíba. Foram quase 2 horas para a magistrada anunciar que segue o entendimento do relator, o desembargador José Ricardo Porto. Os dois votaram pela manutenção dos direitos políticos do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, e da atual vice-governadora Lígia Feliciano. No entanto, estabeleceram multa aos citados. Em seguida, foi a vez do juiz Paulo Vanderlei Câmara, que não encontrou motivos para cassar os direitos políticos de Coutinho e Feliciano. Ele acompanhou o voto do juiz Antônio Carneiro. Ambos entenderam que a AGE é totalmente improcedente. O 5º voto foi dado pelo juiz Sérgio Murilo Queiroga, que foi o primeiro a votar procedente à ação. De acordo com o magistrado, o ex-governador, a atual vice-governadora e 5 auxiliares do governo na época cometeram um abuso de poder político e econômico nas eleições de 2014. Tese também defendida pelo juiz Arthur Fialho, o 6º a votar. Entre as supostas irregularidades identificadas pelo Ministério Público no programa de crédito estão o recebimento de benefícios por pessoas que não residiam na Paraíba com remuneração incompatível com o perfil exigido, menores de idade e até pessoas falecidas. No final da noite desta quinta-feira, o desembargador Carlos Beltrão pediu para analisar mais uma vez o processo. Com isso, o voto dele só deve ser emitido no próximo dia 30. O voto trazido pelo juiz federal basicamente redefiniu o julgamento da corte, condena Ricardo Coutinho em inelegibilidade, e não só Ricardo, como outros, aplica multa e, de fato, demonstra o que há nos autos. 99% dos valores distribuídos no ano de campanha foram sem critérios e sem fiscalização, o que indica efetivamente abuso de poder político, e o voto do juiz federal já foi seguido pelo juiz Arthur Fialho. Outros juízes já disseram que podem rever seu conteúdo, e a expectativa então é de que na próxima semana o tribunal possa definitivamente reconhecer o que a Paraíba toda já sabe. Nós já tivemos aí uma maioria no sentido de afastar a gravidade das condutas no exercício da eleição de 2014, houve votos divergentes. Nós vamos apresentar até a próxima semana alguns pontos que nós entendemos que podem ser corrigidos, com todo respeito à corte, de algumas informações que foram talvez a interpretação equivocada, e nós vamos aguardar aí o pronunciamento agora do presidente, que é o último voto, e aí esperar o resultado. Olha, com esse placar aí, Ricardo Coutinho já está livre para disputar a eleição de 2020, se quiser. 4-3, mesmo que o presidente vote pela inelegibilidade dele. É ruim para a oposição, obviamente, muita gente questionando, a oposição estava em polvorosa, claro, e isso, inclusive, altera as expectativas, porque altera também um cenário aí previsto para as eleições 2020. É mais um pano para manga, é mais uma situação para se colocar no bojo aí de todo o planejamento de quem está de olho em 2020 também. Já já a gente fala mais sobre eleições. Agora a gente vai para Campina Grande. Após a audiência de custódia realizada ontem lá na cidade de Campinas, a secretária de Educação da Prefeitura, Yolanda Barbosa, ela foi detida durante a Operação Famintos, né? Ela foi encaminhada para a penitenciária feminina da cidade. A decisão foi do juiz Vinícius da Costa Vidor, da 4ª Vara Federal. Afastada por força de medida judicial, a secretária de Educação de Campina Grande, Yolanda Barbosa, se apresentou acompanhada de um advogado na sede da Polícia Federal em Campina Grande. Da PF, Yolanda foi conduzida para a audiência de custódia que aconteceu no Fórum Federal de Campina Grande. A prisão dela foi mantida e foi encaminhada para o Presídio Feminino de Campina Grande. Um pedido de transferência para um batalhão da Polícia Militar em João Pessoa já foi feito.
Ela vai ficar presa temporariamente por 5 dias. Antes de ir para a penitenciária, Yolanda passou por exame de corpo de delito no Núcleo de Medicina e Odontologia Legal. Segundo o juiz Vinícius da Costa Vidor, da 4ª Vara Federal, a secretária afastada tem ligação direta na Operação Famintos, que desviava dinheiro público destinado à merenda das escolas do município através de licitações fraudulentas. Ao todo, o prejuízo constatado passa de 2,3 milhões de reais. Na decisão, o magistrado relatou que foi descoberta a partir de interceptações de ligações telefônicas que Yolanda foi responsável por deflagrar os procedimentos licitatórios e assinar contratos irregulares, o que corrobora para a participação dela no esquema. Outro alvo foi o vereador Renan Maracajá, do PSDC, que foi o mais bem votado nas eleições de 2016. Segundo o magistrado, o parlamentar integraria o esquema criminoso agindo ao lado dos responsáveis pelas empresas de fachada, que venciam as licitações. Através de nota, o vereador disse que já compareceu na PF e está à disposição para auxiliar nas investigações. Olha, a secretária apresentou um diploma de curso superior e, por isso, o magistrado determinou que ela cumpra a medida em uma cela especial ou seja encaminhada para um quartel militar. Ela está em prisão temporária, que pode ser convertida ou não em prisão preventiva. Essa situação, ela não é boa para a gestão de Romero Rodrigues, óbvio. 2 secretários envolvidos, né, supostamente envolvidos em crimes, isso de acordo com a Polícia Federal, assim como a Operação Calvário, não foi boa de jeito nenhum para o governo do Estado. Agora, no caso de Campinas, Romero Rodrigues já tratou de tomar medidas com a finalidade de estancar rumores de que toda a prefeitura, de repente, esteja envolvida nessa questão. O que foi que o prefeito fez? Suspendeu os contratos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, investigado, né, pelo Ministério Público Federal, nessa Operação Famintos, determinou a criação de uma comissão de auditores para controlar processos internos de compras e serviços na administração municipal e ainda recomendou que sejam adotadas medidas emergenciais para que o fornecimento de merenda escolar para mais de 160 escolas, creches da cidade não sofra um colapso. Lembrando que uma das pessoas detidas, porque além da secretária, teve uma das pessoas detidas, aí um dos funcionários, né, servidores detidos, a pregoeira, ela acabou sendo liberada já durante todo esse processo. A gente vai acompanhando também para trazer as informações aqui para você. Vamos agora continuar aqui o nosso bate-papo, vamos falar de política com pimenta agora, é isso mesmo? Então simbora, na tela. Bem, você deve estar acompanhando toda a polêmica em torno do caso da fala do presidente Jair Bolsonaro, que chamou, né, todos os governadores, ou, enfim, diz ele que apenas governadores do Maranhão e da Paraíba, de Paraíba. O negócio não pegou bem, o negócio está repercutindo. Seguinte, o deputado Cabo Gilberto disse que estão tentando distorcer as palavras do presidente. Ele, né, Bolsonaro, se referiu aos governos que fazem oposição ferrenha ao presidente e não às pessoas do Nordeste. Isso foi o que disse o deputado Cabo Gilberto. Pergunta que não quer calar: se o governo não recebe dinheiro, será que isso não respinga no povo? O senador veneziano Vital do Rego pensa que sim, e ele disse o seguinte: cometeu um ato racista contra nordestino e ameaçou estados. É o que pensa veneziano Vital do Rego, que inclusive é da Frente Parlamentar em Defesa do Nordeste, frente parlamentar que entrou com uma representação contra o presidente Jair Bolsonaro na Procuradoria-Geral da União. Se essa denúncia, se essa representação for aceita, esse caso pode chegar ao Supremo Tribunal Federal. Acho muito difícil que isso aconteça. De todo modo, é mais uma polêmica para a coleção do presidente Jair Bolsonaro. Podia dormir sem mais uma representação contra ele na PGR, né? Para fechar, e essa é quentinha, você acompanhou aí, né, a reunião do PMDB, ou do MDB, que elegeu mais uma vez o senador José Maranhão como presidente da legenda. Sabe o que ele disse? Eu tenho fôlego para ir até para a Lua. Tá aí as palavras do senador José Maranhão sobre as eleições de 2020. Será que ele vai entrar na disputa pela prefeitura de João Pessoa? Bem, o negócio está ficando bom, até porque Ricardo Coutinho, do PSB, também pode entrar nessa briga. Tédio, pra que te quero? De tédio ninguém morre por aqui.
Pegando carona nesse assunto, aí sim eu começo minha entrevista de hoje, meu bate-papo de hoje. Milanês Neto, vereador pelo PTB, líder do prefeito na Câmara aqui de Vereadores de João Pessoa, já comigo. Milanês, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Regiane, é um prazer enorme estar aqui novamente. De tédio a gente não morre, né? Não, de forma alguma. Mas aí a gente tem José Maranhão já de repente ali dizendo, olha, eu vou até para a Lua, tenho disposição para isso. A gente tem uma decisão aí da Justiça Eleitoral que torna, que mantém Ricardo Coutinho como elegível, já é mais pano para manga para as eleições de 2020, e tem Milanês Neto, que muita gente dizendo que Milanês pode ser o sucessor aí do prefeito Luciano Cartacho nas eleições. E aí, Milanês, já está no aquecimento? Não, na verdade eu estou trabalhando muito para a minha reeleição de vereador. Defendo internamente no meu grupo, qual faço parte, comandado pelo prefeito Luciano Cartacho, que vem desenvolvendo um trabalho há 7 anos na cidade de João Pessoa, com uma aprovação extraordinária, que a gente não deve escolher adversário, a gente tem que escolher o nosso candidato. E aí, no momento certo, possivelmente no início de 2020, nós teremos o candidato a prefeito que irá representar não a vontade de um ser, mas um projeto que vem dando certo para a cidade de João Pessoa e que vai levar uma mensagem muito positiva de esperança, de continuação de um trabalho bem feito. Mas se de repente, eu sei que existem vários nomes nessa disputa, tem Raíssa Lacerda, tem o secretário de Desenvolvimento de João Pessoa, Diego Tavares, tem Marcos Vinícius, secretário Zende, mas tem também Milanês Neto, que fez um trabalho importante na Câmara de João Pessoa, dando substância à bancada, elevando ainda mais o número de vereadores que fazem parte da bancada aliada. Se surgir de repente essa possibilidade de forma muito mais concreta, você está pronto, você participaria, você aceitaria esse desafio? Não tenho a menor dúvida. Se o grupo ao qual eu pertenço entender que o meu nome é o que melhor representará a eleição de 2020, o nosso esquema político, eu estarei pronto, irei para a rua, conheço o projeto, acredito no projeto que faço parte, participo dele diariamente, não só defendendo, mas também conhecendo, ajudando a melhorar. Então, se o escolhido for eu, estarei lá pronto para disputar a eleição de prefeito e não escolherei de forma alguma um adversário. Como também, se tiver qualquer outro nome dentro do grupo da gente escolhido em 2020, estarei disputando a eleição de vereador, mas ajudando muito de perto o representante do nosso grupo, para que João Pessoa não viva retrocessos. Então tá aí, Bem, se ele não estivesse aqui, seria com certeza Política com Pimenta de hoje. Tá pronto, escolhendo o meu nome, eu já estou pronto, já estou no aquecimento, afinal de contas, soldado em quartel tem que estar pronto para a batalha, não é isso? Eu vou para o intervalo, mas já a gente vai falar sobre uma possível mudança de partido, porque há quem diga que isso, inclusive, tem a ver com esse processo eleitoral. Já a gente volta a conversar. Intervalo, daqui a pouco, portanto, tem mais bate-papo aqui em Primeiro Plano, ok? A gente volta com isso e você fica agora com o destaque do op9.com.br, o nosso portal de notícias. Está aí, Bolsonaro quer suspender verba para filme de cineasta pernambucano. Nem tudo se desfaz, é o nome do filme. Muita crítica com relação a isso, inclusive, tá? Porque existe aí, há quem diga que o presidente quer fazer censura ao fazer com que a Ancine passe por um filtro no que diz respeito à destinação de verbas para produção cinematográfica, e esse filme beneficiaria, exatamente, seria sobre o presidente a um custo de mais de R$500 mil, muito mais que isso, patrocinado pela Ancine. Tá aí, Bolsonaro quer suspender verba para filme de cineasta pernambucano. Esse é só um dos assuntos em destaque no op9.com.br. Intervalo, volto já. Porque ninguém vai dormir nosso sonho. Minha cara, pra que tantos planos? Se quero te amar e te amar e te amar muitos anos, cuida bem de mim. Então misture tudo dentro de nós.
Para comemorar um grande momento da Mais Volkswagen, vem aí uma condição inédita. Só neste mês, toda linha com entrada, 1 ano sem pagar parcela e o saldo restante pago no 13º mês. Confira! T-Cross automático com 3 revisões grátis por apenas R$ 89.490. Polo 1.6 2019 a partir de R$ 52.990 e taxa zero. Fazer parte da Mais Volkswagen vale. Estrada de Cabedelo, ao lado do Carrefour. No trânsito, dê sentido à vida. Uns 40 anos de idade, eu percebi que um dos meus ouvidos não estava funcionando como deveria funcionar. E aí eu comecei a perceber que eu estava gerando dentro da minha família uma outra família. Uma família onde era minha esposa e os filhos e eu sozinho, isolado. Eu descobri que eu poderia melhorar tudo isso usando um aparelho auditivo. E assim eu pude desfrutar de voltar a ouvir. O Tomás, quem ouve bem, vive melhor. Atenção, hoje tem preços de Black Fiado no Armazém Paraíba. Essa TV Smart de 32, o Samsung A20 com tela gigante e bateria potente, fica por R$ 10,99,90 cada. O Chico aprontou? Aqui tem cama box casal, é o colchão com base, viu? Por apenas R$ 699. Liquidificador é preço pra quem chegar primeiro, só R$ 49,90. R$ 49,90. É preço de Black Fiado em 10 vezes sem juros. É hoje no Armazém Paraíba. Ele está de volta do Cavalcante. É hoje que eu chego amanhã em casa. Em todos os tons. Quinta, 1º de agosto. Seja bem-vindo. Às 8 horas da noite, no Teatro Pedra do Reino. Pontos de vendas. Alifiótica no centro. Nioche Manaíra. E bilheteria virtual. Maiores informações: 987976879. Fecha a conta e passa a régua. Porque ninguém vai dormir nosso sonho. Minha cara, pra que tantos planos? Se quero te amar e te amar e te amar muitos anos, cuida bem de mim. Então misture tudo dentro de nós. Comparou, comprou na Carneiro Nissan. Toda a linha Nissan com taxa 0%, mais super avaliação do seu usado. Sentra S 2019 CVT por R$ 79.990. Frontier automática 2019 a partir de R$ 144.990. Kicks 2020, o SUV mais desejado do Brasil, a partir de R$ 74.990. Carneiro Nissan 3515-9119. No trânsito, dê sentido à vida. Como melhorar a mobilidade urbana se o número de carros e motos só aumenta? Os carros ocupam 88% das vias urbanas e transportam apenas 25% da população. A solução é pensar coletivamente. O ônibus transporta mais pessoas, ocupa menos espaço nas vias, polui menos e tem uma importante função social. Com as faixas exclusivas de ônibus, João Pessoa ganha mobilidade. Você pode contribuir com uma cidade melhor e mais sustentável. Esta é uma iniciativa dos alunos do curso de Engenharia Civil da UFPB. Estamos de volta com o seu primeiro plano. Excepcionalmente hoje a gente não vai exibir o resumo da semana em função do tempo, mas aí a gente já continua o nosso bate-papo com o Milanês Neto, ele que é vereador de João Pessoa pelo PTB, é líder do prefeito na Câmara de Vereadores, tem feito ali uma articulação muito importante, inclusive engordando a bancada, conseguiu inclusive trazer Raíssa Lacerda, né, de novo para a bancada, aumentou bastante a bancada aliada do prefeito. E há rumores de que o Milanês está para mudar de partido. É verdade? Não, na verdade o que eu recebi foi um convite que muito me orgulhou do vereador Humberto Pontes. Conversei com o presidente também do Avante, Márcio Alencar. Estou dialogando com o partido, estou conversando. Eu acho que, infelizmente, o PTB não se sente bem mais com minha presença há algum tempo. Por quê? Não tem como você fazer uma reunião de uma executiva para discutir as eleições municipais e o único representante da cidade de João Pessoa não ser chamado. Não precisa de prova maior do que essa. Eu acho que a maior demonstração em que a Milanês está pesando ao partido é exatamente esse gesto. Você consegue conceber como discutir uma eleição municipal onde dentro do partido
quem mais teve voto nas eleições foi o vereador Milanês e sequer estava lá para dar uma pequena opinião. O mais humilde vereador que representa o PTB, mas na cidade de João Pessoa o único. Aí depois a gente escuta, não, mas é porque o vereador vai ter uma nova reunião para discutir apenas João Pessoa. E daí? Não consigo compreender, porque aquela reunião, pelo menos a pauta que eu vi da imprensa, era realmente discutir a eleição no Estado, nos 223 municípios, e aonde que eu entendo, João Pessoa faz parte da Paraíba. Onde o vereador, o único vereador da cidade de João Pessoa, sequer faz parte do diretório municipal do partido. Algo de estranho tem. Será que é com o vereador Milanês Neto? Será que eu que estou errando em alguma coisa? Aonde é que eu errei? O que foi que aconteceu? Aonde acontece? Então eu acho que eu estou fazendo mal ao PTB e acredito que estou tentando conversar com o presidente do diretório estadual, senador Wilson Santiago, a quem eu tenho muito carinho, respeito, gratidão e amizade. Inclusive uma gratidão que eu herdei enquanto o Wilson começou a sua vida pública trabalhando com o deputado, secretário de Saúde, de Segurança Pública à época, deputado Fernando Milanês. Depois já reencontrei o deputado Wilson Santiago, eu também votando no deputado Wilson Santiago para deputado federal. E aí a gente foi construindo uma amizade muito verdadeira. E isso que eu tenho dito, eu quero dizer também ao deputado Wilson Santiago, aonde o vereador Milanês foi errado com o PTB, aonde foi que porventura houve algum desencontro. Mas será que isso não passa pela questão, por exemplo, de em João Pessoa, Milanês ser aliado de Luciano Cartacho, ser aliado de um partido que é oposição ao governo do Estado, porque o PTB, no Estado, é aliado de João Azevedo. Isso passa por essa questão? Não, porque eu não acho que o PTB faça presidência de ditadura. Eu acho que ele sempre me respeitou muito minhas posições políticas. Então o motivo o senhor desconhece? Não conheço, porque é isso que eu lhe reafirmo. O PTB fez parte do governo de Cássio e nem por isso outras pessoas que faziam parte do partido tiveram a permissibilidade de divergir. Tem outros companheiros dentro do próprio partido que divergem também, que têm posições diferentes e pensamentos diferentes da grande maioria. Isso faz parte da democracia. A gente não vive ditadura, a gente vive um processo democrático. Falando nisso, não vivemos ditadura, vivemos processo democrático. Existe um filósofo que diz, que é o Popper, que diz o seguinte, tolerância demais, inclusive aos intolerantes, é um risco à democracia. E nós vivemos um momento onde todos falam, onde todos dizem o que pensam e muitas vezes descambam para o ataque. E um momento em que a política tem sido muito criminalizada. Mas ainda assim, na política eu tenho dito que o melhor caminho para se combater tudo isso é a própria política. O senhor concorda? Eu vou discordar rapidamente. Não é o melhor, ele é o único. Ele é o único caminho. Sem democracia, você não tem nada, absolutamente nada. Sem a política, a gente não vai para frente. Tudo gira e termina na política. O dia a dia da sociedade, Regiane, está exatamente na política. A gente encontra, não é o magistrado, não é o promotor, não é o ministro, é o vereador, é o deputado, é o prefeito. Essa é a nossa realidade. A gente tem que compreender e dividir mais do que nunca os poderes e compreender que quem faz as leis que estão vigentes no país é exatamente o político. Uma magistratura, ela faz cumprir a lei que o político fez. E diga-se passagem, a magistratura ou o judiciário, de uma forma geral, tem agido como partido político. Isso tem servido de muitas críticas em todo o país. E nesse processo democrático, a gente tem que fazer uma grande ressalva. O condutor de todo o processo é a sociedade. É o povo. É quem bota e é quem tira. Tá aí, fica a reflexão, porque essa responsabilidade é nossa, principalmente. Milanês, obrigada pela presença. Eu que lhe agradeço, Regiane. Obrigada a você também pela companhia. Desejo um ótimo fim de semana. A gente volta a se encontrar segunda-feira. Beijo grande e até lá. Este programa é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Eu perdi meu emprego hoje. Um tumor maligno. Se quer se separar,